Olá! Sabe que o tempo ele não tem só quantidade, ele tem qualidade. A gente tem dias, horas, semanas, meses, anos e eras. São maneiras de quantificar o tempo. Mas a gente também tem tempos de qualidade. Qualidades muito específicas, de aprendizados, de memórias e de saudades, que a gente só tem daquelas épocas. E que isso marca as nossas vidas de uma maneira muito específica. O tempo, assim como o destino, são implacáveis e eles sempre têm alguma coisa a nos ensinar. Para mim, a astrologia é uma maneira da gente entender que céu e terra são a mesma coisa. E se a gente entende o que acontece acima de nós, a gente consegue entender a quantidade e a qualidade do que acontece ao nosso redor. É como se fosse uma bússola, algo para a gente se mirar e conseguir trazer algum sentido, às vezes, para essa vida maluca e caótica que a gente vive aqui embaixo. Esses são tempos de despedidas. A gente tem vários tempos, como eu disse, com várias qualidades, mas estes são tempos de despedidas. E não é só porque é um tempo de pandemia, isso agrava ainda mais a situação, mas é um tempo de peixes. Como é que a gente consegue entender esse tempo? Como eu já disse em outros vídeos, e vou deixar o card para vocês, a temporada pisciana é o final do inverno. Nós da astrologia acreditamos, nos referenciamos no hemisfério norte, portanto, estamos no final de um inverno real e simbólico. É símbolo, é imagético, é imaginal. A gente navega por dentro desses significados, dentro das várias experiências que a gente possa viver na vida nesta temporada. Então a gente já está vivendo o inverno desde Capricórnio. A gente começou o inverno em Capricórnio, passamos o auge do inverno em Aquário, agora nós estamos no final desse inverno, que é esse território gelado, árido, frio. Às vezes a gente já está vindo de tantos meses de dificuldade e de repente a gente chega no final do inverno, a gente se pergunta, nossa, será que eu consigo passar dessa etapa? É um momento tão difícil, é um momento tão cruel, já gastei tanto da minha esperança, tanto da minha resiliência, o que será que vem à frente? Por isso, em Peixes, a gente tem tantos escapismos da realidade, porque a realidade dói. E a realidade está doendo muito, especialmente para nós brasileiros. No mundo inteiro está muito difícil por conta dessa pandemia, mas eu diria que para nós brasileiros, por uma série de motivos, a gente está vivendo um momento muito dramático, com um número de mortes bastante acentuado todos os dias. Peixes é um signo que nos fala da finitude da vida, ele é o último signo da roda zodiacal, então essa narrativa, essa história tem que acabar em algum momento. E ela finda, ela termina em Peixes. É por isso que, real e simbolicamente, nós estamos num período que fala de despedidas. Só que nós estamos falando, desde o final da semana passada, de um eixo que é muito interessante e que marca o tempo de uma maneira muito incrível. Eu estou falando do Sol em Peixes e da Lua cheia em Virgem, que nós vivemos agora nesse final de semana. Ela começou no sábado e a gente ainda está sob os efeitos de uma Lua cheia em Virgem. Esse é um eixo que fala de saúde crônica, de falta de saúde. Ele nos fala de trabalho, mas também nos fala da finitude, de morte, de passagem e de um destino que às vezes é implacável, é inegociável. Ele se coloca sobre nós de uma maneira muito tão complexa que às vezes a gente não consegue entender os porquês. Na maioria das vezes, com a nossa ambição, né, de tentar entender isso tudo, a gente quer tantos porquês, mas às vezes a gente não sabe o porquê. E, como eu disse, todos os anos a gente vive esse período, seja o Peixes Virgem ou Virgem Peixes, é um período de despedidas, marcado por despedidas, e que se agrava e se maximiza muito mais agora com a pandemia. Mas eu gostaria de recapitular algumas datas que foram datas marcantes e que falaram para nós de despedidas, especialmente no Brasil, porque foram eventos que aconteceram com determinadas pessoas e que reverberaram de maneira nacional muito impactante. Hoje é dia 2 de março. No dia 2 de março de 1996, nós tínhamos o Sol em Peixes e a Lua a poucos graus
da sua posição cheia em virgem. Foi quando aconteceu o acidente com o avião da banda dos Mamonas Assassinas. Vocês se lembram? Quem é de Portugal talvez não conheça, e há muitos portugueses que gostam de assistir esse canal. Foi uma das bandas mais populares do Brasil e muito querida, porque era cômica, divertida e adorada pelas crianças. As crianças adoravam os Mamonas Assassinas. Eu me lembro do meu irmão pequeno, ele tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu já adolescente. Quando aquilo aconteceu, a gente se perguntou, nossa, como é que a gente vai explicar para ele que a banda favorita se foi? É engraçado, né? A vida vai andando, a gente vai crescendo, e hoje em dia, quando a gente pega um carro para fazer uma viagem longa, eu e ele, a gente vai ouvindo e cantando Mamonas Assassinas no carro. Uma outra data muito impactante e que fala desse tempo de finitude foi a data do dia 15 de setembro de 2016. Nesta data nós tínhamos o Sol em Virgem e a Lua cheia em Peixes. Nesta data, o ator Domingos Montanher, que era protagonista da novela O Velho Chico na TV Globo, no Brasil, foi nadar nas águas do Rio São Francisco, em Sergipe, e simplesmente se perdeu, né? Ele faleceu nas águas do Velho Chico. Foi algo também assombroso e que deixou o Brasil estupefacto, porque era uma figura muito querida, um ator de grande talento, estava no auge da sua carreira e de repente ele se despediu de nós exatamente naquela data. É um eixo muito marcante. O dia 2 de março, se vocês me permitem, é um dia importante para mim, porque é o dia do aniversário do meu pai. Meu pai que se foi. Meu pai, alguns anos atrás, teve uma doença grave, precisou ser internado, passou meses no hospital, ele pisciano. E quando eu olhei para o céu, num determinado momento, eu falei, a lua cheia em Virgem, ou melhor, a lua cheia em Peixes, porque meu pai faleceu em setembro, era Sol em Virgem, lua cheia em Peixes. Eu falei, essa lua cheia vai ser implacável, vai ser muito difícil para ele. Eu comentei comigo, comentei em família, falei com os meus irmãos. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que aconteceu a lua cheia, meu pai entrou na UTI e nunca mais saiu. Aquela lua cheia me tirou o chão. É muito duro a gente, às vezes, saber que algumas coisas acontecem na astrologia para o bem e para o mal. É parte de um conhecimento divino maior do que nós e que explica e que dá sentido para tantas coisas que a gente vive na vida. Algumas pessoas me perguntariam para quê, né? Para que saber disso? Porque a vida é feita de começo, meio e fim. E quando a gente entende que algumas coisas estão próximas do fim, a gente se recoloca na nossa vida, na vida das pessoas, nos nossos planos pessoais, a gente redireciona energias, a gente traça outros paralelos, a gente ressignifica prioridades. E então a gente se coloca no aqui e no agora como deve ser. Eu acho que é para isso que serve a astrologia, para a gente ser e estar com o universo dentro das suas qualidades. A astrologia é pura natureza, puro cosmos, puro universo. Elas se comunicam conosco o tempo todo, a natureza e os astros. E é por meio disso que a gente tem um fio de inteligência, de sabedoria para saber conduzir os nossos dias. Hoje eu não gostaria de falar apenas de finitude. É interessante porque a gente está vivendo ciclos planetários em paralelo o tempo todo. Tudo acontece ao mesmo tempo aqui e agora. Hoje acontece um ciclo muito bonito, que é o bom aspecto entre a Vênus, a deusa do amor, que está em Peixes, em excelente aspecto com Urano, que está em Touro. A gente está falando de Touro, que tem a ver com amor, e a gente está falando de Vênus, que é a deusa do amor romântico. Pois eu diria que esses são dias bonitos de amor, de surpresas no amor, de encontros que consigam nos aconchegar a alma. E eu acho que em momentos muito difíceis como esses, em que nós estamos perdendo muitas pessoas e que a finitude está na nossa cara, é o amor que nos acolhe. É o amor de um companheiro, é o amor de uma companheira que nos dá o aconchego, a tranquilidade, o ninho que a gente precisa para a gente se recompor, para a gente se colocar na vida novamente e novamente.
que a gente consiga deixar de lado as bobeiras desse tempo, de um grande individualismo e de um egoísmo absolutamente juvenil, para que a gente viva o amor de uma maneira muito mais madura e acolhedora nesses dias, porque é justamente nos momentos em que nós mais falamos ou vivemos a finitude, o fim das histórias, das pessoas e das narrativas, que o amor nos salva das agruras da vida. Então que a gente saiba entender isso tudo e se colocar no planeta da melhor maneira possível. Eu espero que o que eu tenha dito hoje faça algum sentido na vida de vocês. Deixem seus comentários, vamos conversando. Se você acha que esse vídeo faz sentido na vida de alguém, para tentar explicar para essa pessoa que todos os anos, mais ou menos nessa época, a gente vive mais ou menos esse mesmo sentido, essa mesma narrativa, compartilhe esse vídeo com ela. Talvez apazigue alguns corações. A gente se encontra de novo amanhã, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.